Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos iniciar a terceira aula de lógica de programação e algoritmos. O que nós aprendemos na última aula? Nós aprendemos o que é um algoritmo, né? As suas definições, quais são os seus elementos e como algoritmizar a lógica. Hoje nós vamos iniciar pelos tipos de algoritmos. Os mais utilizados são descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo ou Portugal, certo? Na descrição narrativa, temos que o algoritmo é expresso em linguagem natural, né? A descrição narrativa é bem semelhante ao que a gente fala, certo? Então, ela tem uma vantagem que é que você não precisa aprender nenhum conceito novo, porque já é bem semelhante à linguagem falada, então você já conhece, certo? Aí, mas tem uma desvantagem, que abre espaço para várias interpretações. Ou seja, pode haver uma ambiguidade dos dados. Aqui nós temos o exemplo de trocar o pneu. Eu vou fazer o que para trocar o pneu? Vou afrouxar as porcas, levantar o carro, retirar as porcas, trocar o pneu pelo estepe, apertar as porcas, abaixar o carro. Percebe que aqui nós temos uma ambiguidade? Ou seja, essa palavra porca pode ter dois sentidos. Eu estou falando aqui de porca animal ou a porca do parafuso. Então, quando vamos fazer um algoritmo, devemos fornecer os dados de uma maneira clara e precisa. Aqui nós temos um segundo exemplo, onde temos a multiplicação de dois números. Primeiro eu vou receber os dois números, depois eu vou multiplicar esses números e mostrar o resultado da multiplicação na tela. Percebe que é bem semelhante à maneira como a gente fala? Então, nós temos o terceiro exemplo, que é a divisão de dois números. Primeiro, eu vou receber esses dois números que serão divididos. No segundo passo, eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar se o segundo número é igual a zero. Se ele for igual a zero, não pode haver a divisão, porque na matemática, nenhum número pode ser divisível por zero. Se ele não for zero, aí sim eu posso fazer a divisão. Eu vou fazer a divisão do número 1 pelo número 2 e mostrar o resultado da divisão. No exemplo 4, nós temos a média aritmética de duas notas. Como é que eu faria uma descrição narrativa deste exemplo? Eu faria assim. Primeiro passo, receber as duas notas. Passo 2, calcular a média aritmética. Passo 3, mostrar esta média aritmética. A média aritmética seria o quê? Seria a soma das duas notas divididos por 2, porque nós temos duas notas, certo? Então, no passo 4, nós vamos fazer uma verificação. Essa verificação vai ser o quê? Eu vou verificar se a média é igual ou maior que 7. Se for maior ou igual a 7, então o aluno é aprovado. Se não for, o aluno é reprovado. Fluxograma. Essa é uma representação gráfica dos algoritmos, certo? Então, cada figura geométrica representa diferentes ações. Ela facilita o entendimento das ideias contidas no algoritmo. Inclusive, é uma vantagem que esse fluxograma tem, que é o fácil entendimento. Mas também possui uma desvantagem porque é preciso aprender o que cada símbolo significa. Então, aqui nós temos a simbologia do fluxograma, onde esse elemento significa início e fim de programa. Esse daqui é decisão. Esse daqui é operação de saída. Esse daqui é operação de atribuição, que é o que vamos aprender em aulas posteriores. Esse daqui é operação de entrada de dados, certo? Então, nós temos o primeiro exemplo de fluxograma, para a multiplicação de dois números. Eu vou ter o início do programa,
os dois elementos, né, os dois números, número 1 e número 2. Eu vou ter a multiplicação desses dois números, vou ter um resultado da multiplicação e vou finalizar este programa. No exemplo 2, é bem semelhante ao 1, só que agora nós vamos dividir esses números. Aí, como é que eu faria isso? Eu vou ter um início do programa, os dois elementos, número 1, número 2, e fazer uma verificação. O número 2 é igual a 0? Se for, não pode dividir. Se não for, eu posso dividir o número 1 pelo número 2 e mostrar o resultado desta divisão, ocorrendo assim o fim do programa. Aí aqui no exemplo 3 temos a média de duas notas. Temos o início, as notas, né? Nota 1, nota 2, a média aritmética dessas notas, né? Primeiro aqui nós vamos realizar a soma da nota 1 e da nota 2 e dividir por 2. Esses elementos aqui estão entre parênteses porque eu quero que seja realizada primeiro a soma e depois a divisão. Porque assim como a matemática, a divisão tem precedência, ou seja, ocorre primeiro. Mas, como eu quero que a soma aconteça primeiro, eu tenho que simbolizar dentro de um parêntese, certo? Então, eu vou mostrar esse resultado da média e fazer uma verificação. Vou verificar. A média é maior ou igual a 7? Se for, aprovado. Se não for, reprovado e fim do programa. Aí aqui nós temos o pseudocódigo. Ele também é conhecido como linguagem estruturada ou Portugal. É analisado o enunciado e escreve por meio de regras pré-definidas. Regras pré-definidas. Os passos a serem seguidos para a resolução do problema. Como vantagem, nós temos a passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação que é quase imediata. Por quê? Porque essas regras que são pré-definidas são muito semelhantes à própria linguagem de programação, certo? Mas como desvantagem, é preciso aprender essas regras do pseudocódigo. Aqui nós temos um exemplo da multiplicação de dois números em pseudocódigo, linguagem estruturada ou Portugal. Porque esse pseudocódigo também pode ser chamado de linguagem estruturada. Nós temos esse exemplo aqui, ó como é que é essa regra pré-definida. Nós temos as duas notas, né? A média, que vai ser do tipo numérico. Nós vamos digitar esses dois números, fazer a operação da multiplicação e mostrar na tela. Certo? No exemplo 2, nós vamos ter a divisão dos números, dos dois números. Ter o número 1, número 2, a divisão, e vão ser elementos numéricos. Aqui eu vou digitar esses dois elementos, os dois números, e eu vou verificar. Fazer a verificação do quê? Do número 2. O número 2 é igual a 0? Se for, vai mostrar na tela que é impossível dividir. Se não for, eu vou fazer a operação da divisão do número 1 pelo número 2 e mostrar o resultado da divisão na tela. E assim, fim do algoritmo, certo? A mesma coisa acontece aqui na média aritmética de duas notas. Nós temos as notas, a média, que são do tipo numérico. Escrever as duas notas, né? O usuário vai digitar. E fazer a operação da média aritmética e verificar se a média é maior ou igual a 7. Se for, o aluno é aprovado. Se não, reprovado. E fim do algoritmo. Então, nós agora vamos iniciar os tipos de dados. Eles podem ser numérico, lógico e literal ou caractere. Aqui nós temos uma atividade, né, para que vocês possam fazer. No caso aqui eu quero que vocês façam um algoritmo do tipo de descrição narrativa para a média de 3 números.
e que também faça o fluxograma para o algoritmo da média de 3 números, certo? Aqui nós temos algumas referências. Tenha um bom dia e até a próxima aula.